Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu tô aqui para te explicar a diferença entre os temperamentos sanguíneos e coléricos. Há uma grande confusão e uma grande dúvida, né? Será que eu sou colérico? Será que eu sou sanguíneo? E essa confusão acontece porque vocês compartilham do mesmo aporte, do aporte quente, que é a maneira como vocês reagem e observam o mundo. Ou seja, quando as coisas acontecem na sua vida, né, tanto na vida de um colérico como na vida de um sanguíneo, a maneira como vocês vão reagir àquilo é semelhante, né? Então, por exemplo, o que define ser o quente, né? O aporte quente, a maneira como você vê o mundo, a maneira como você enxerga e conduz aquilo que aconteceu na tua vida. Então, os quentes, eles reagem, eles explodem. É mais ou menos se a gente pensar como um vulcão. Tudo é para fora, né? Então, quando um colérico ou um sanguíneo chega, por exemplo, em um evento, são aquelas pessoas que vão ser percebidas dentro do ambiente, né? Seja ela pela fala, né, que vem muito do sanguíneo, seja ele pela opinião, pela marca da sua presença mesmo, do dizer alguma coisa, pelos coléricos. Então perceba que está tudo no fora. Por isso que há esse grande movimento, essa grande dúvida, será que eu sou colérico ou será que eu sou sanguíneo? Mas a diferença acontece como? Quando eu olho o outro aporte, se eu sou seco ou se eu sou úmido, ou seja, a maneira como as coisas que acontecem permanecem em mim. Se o que acontece em mim permanece com bastante rigidez, eu vou ficar com aquilo na memória, eu sou colérico, porque eu sou seco, eu guardo, eu retenho o que aconteceu na minha vida. Se eu percebo aquilo que aconteceu na minha vida, eu até medito alguma coisa, eu penso, eu analiso, mas eu esqueço, aquilo não fica guardado em mim. Você é úmido, você então é sanguíneo. Então perceba que a confusão está aqui em cima, ó. Nesse quadrante aqui, onde eu defino que eu sou quente, os frios estão aqui embaixo. Como é que eu distingo se eu sou úmido, que eu estou aqui, que eu não retenho, ou se eu estou aqui no seco, onde eu retenho o que aconteceu na minha vida? Então perceba que a maneira como eu vou conduzir o que aconteceu na minha vida, eu sou igual, sou quente. Né, a semelhança ali na maneira como eu vou reagir aos acontecimentos, né? Que é o que está aqui em cima, quente. Mas a maneira como eu vou reter isso, a quantidade de tempo que isso vai ficar na minha mente é completamente diferente, ó, porque aí eu estou nesse quadrante aqui. Aqui vai estar o seco que vai guardar e aqui vai estar o úmido que não vai guardar. Ele vai só perceber aquilo, mas já logo vai passar. Então perceba que a maneira como os dois se comportam são semelhantes, mas a maneira como os dois guardam os acontecimentos é completamente diferente, completamente oposto. Por isso que quando eu falo de um colérico, eu lembro da energia do colérico, né? Da energia que está envolvida ali para a ação, que é despendida para a ação, né? A gente lembra do colérico sempre se movimentando, sempre agindo, sempre fazendo, sempre produzindo. São líderes, né? E, portanto, são pessoas que precisam estar envolvidos em grandes projetos. Para eles, estar envolvidos em grandes projetos é muito bom, porque eles têm uma força muito grande, né? Uma capacidade de produzir muito grande. São pessoas extremamente empenhadas que trabalham muito, muito, muito mesmo. São pessoas inteligentes, né? Ágeis, práticos, né? Sempre envolvido em uma solução que seja rápida, que não fique demorando muito para agir. Então é aquela pessoa que entra, senta e vai trabalhar muito, muito, muito. Se deixar, ela vai continuar trabalhando. Ela só tem que sair de lá porque deu o horário de trabalhar, porque senão ela ia continuar. E são pessoas que vão persistir nesse projeto, nesse grande projeto, né? São líderes geralmente indicados para grandes projetos somente quando ele acabar. Por isso que grandes projetos na mão de um colérico, a
mas com certeza que vai dar certo, né? Já o sanguíneo, ele é extrovertido, ele é ativo, são inteligentes também, porque eles conseguem fazer uma leitura do ambiente, já que gostam muito de socializar, de se relacionar, e vão ter a perspicaz, a sacada de falar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. Então ele vai fazer uma leitura tanto do ambiente como das pessoas e vai começar então a interagir pela fala, porque eles gostam de falar, para agradar as pessoas. Então são pessoas também muito espertas, muito inteligentes, comunicativa, detalhista, gosta muito, muito, muito de falar. E aí ele chama a atenção pela essa sua presença leve, porque ele se torna uma pessoa leve dentro do ambiente que ele está. Afinal, ele está agradando as pessoas com uma conversa agradável, né? Tá falando para a pessoa que ela quer escutar. Olha só que interessante. Então ele faz aquele assunto, ele faz a roda ficar legal. Então, olha só como é que é completamente diferente, né? Enquanto o colérico é centrado, organizado, muito, muito detalhista e vai e faz a maquininha, o sanguíneo é mais do oba-oba, da festa, do prazer. O prazer está muito ligado ao sanguíneo, né? Que é as coisas mundanas, as coisas de fora. Né? Então, se a gente for pensar novamente lá no colérico, são pessoas que sempre vão dar solução para alguma coisa. E aí vem coisas que não são tão legais, coisas que precisam ser olhadas com carinho, coisas que precisam ganhar sabedoria para lidar melhor. Porque às vezes as pessoas vão te procurar colérica, não é para você dar uma solução, mas elas estão querendo apenas um acolhimento, apenas que você escute, esteja presente sem dar a solução, sem dar uma contraproposta de algo. Então, antes de falar, respire, tome um copo d'água, conte até 10, não sei, mas aprenda a estar presente e a escutar melhor. Porque o que acontece? O colérico geralmente ele tende a queimar as pessoas porque a sua mente trabalha muito rápido, porque ele é muito inteligente. E aí, quando a gente não tem o conhecimento profundo das coisas, a sabedoria, o colérico se põe numa posição de que ele acha que ele sabe de tudo. E que as coisas têm que acontecerem exatamente da maneira como ele quer e no tempo que ele quer. E aí, se ele encontra uma pessoa que também é inteligente, por exemplo, como um fleumático, o fleumático não anda na mesma velocidade que um colérico. E aí, o que ele faz? Ele queima a pessoa. Ele queima a pessoa com crítica, ele queima a pessoa com desaprovação, ele queima a pessoa porque ele se atropela e acaba fazendo um trabalho que era do outro. Então ele não dá espaço para as pessoas se movimentarem junto com ele. E aí ele acaba tomando conta de toda a situação de tal forma que ele se coloca na posição de que ele é a pessoa que só ele sabe. Então ele coloca lá na maquininha dele para fazer. Não permite que as pessoas o acompanhem na sua velocidade. E aí, quando ele vai chegar lá no final para comemorar aquele grande feito, aquele grande projeto, aquele grande resultado, se ele olhar para os lados, ele vai estar sozinho. Porque ele não permitiu que ninguém acompanhasse ele na jornada. E aí, a sua jornada é solitária e cansativa. E aí, com quem que ele vai brindar? Com quem que ele vai comemorar aquela vitória? Então, colérico, não faz sentido você se atropelar e atropelar os outros, né? Vocês têm que muito aprender a meditar, pensar sobre, refletir, né? O caminho da espiritualidade para vocês vai muito no dizer do meditar, né? Pensar sobre. Antes de falar, respira, engole uma saliva, bebe uma água, conta até 3, mas não fala. Às vezes as pessoas estão precisando desabafar, falar o que está engasgado. E aí, além de você não deixar geralmente as pessoas terminarem o que está falando, você já vai dar a sua solução, que você acha que é melhor. Mas nem sempre a sua solução é a melhor para o problema do coleguinha. E aí você se atropela. Entendeu? Você queima as pessoas tanto com as suas palavras como com as suas ações. Então respira, só respira, né? Prestem atenção no movimento de vocês. Já lá os sanguíneos, se a gente for pensar nos sanguíneos, lembra que eu falei que os sanguíneos eles vão muito são pessoas que gostam e que têm muita facilidade de se relacionar, a festa, o oba-oba? Então, por que eles têm esse movimento? Porque eles têm prazer, necessidade do prazer mesmo.
das coisas boas do que aquele relacionamento, daquela festa, daquelas conversas, né, proporciona para ele. E aí o grande lance dos sanguíneos, o grande desafio do sanguíneo é superar o excesso do prazer, que é a luxúria. Porque os sanguíneos, eles se preocupam e eles se posicionam na vida sempre pela busca do prazer. Só que é o próprio prazer, é o que é gostoso para mim, é o que faz sentido para mim. Se faz sentido para os outros ou se faz, não me interessa, desde que eu esteja no oba-oba e esteja sentindo prazer. Então, vocês, sanguíneos, tendem a não construir relacionamentos profundos. Geralmente, o que a gente vê é o quê? São aquelas pessoas, né, aqueles solteirões, 40 anos, 45 anos, que não sabem o que querem da vida, que não sabem ficar com um parceiro fixo, que tem necessidade de ter muitos e na verdade não tem nenhum, porque não conseguem se aprofundar dentro de um relacionamento saudável. Por quê? Relacionamento, a gente sabe que dá trabalho, é preciso nutrir, é preciso às vezes abrir mão, às vezes é preciso entrar numa conversa que não é agradável e tudo isso não é prazeroso. Só que o que os sanguíneos querem é sempre a busca pelo prazer. E se não é prazeroso conversar, ter que sempre fazer rotinas dentro de um relacionamento, dá muito trabalho, não vou fazer. Então, vocês precisam aprender o quê? Que o relacionamento onde estamos, no mundo em que estamos, é fundamental. Não existe como a gente se isolar do mundo. Não existe como o mundo me fornecer só prazer. Por quê? Aí eu vou ferir uma das grandes leis do universo, que é o dar e receber. Se eu não ofereço para o universo, como é que o universo vai me retribuir o prazer? Se eu só quero do universo as coisas boas, a festa, a bebida, né? E aí entra qualquer prazer e está muito relacionado a vícios aqui, né? Seja vício de comida, de bebida, de cigarro, de videogame, de festa, né? De outros alucinógenos, enfim. Existe uma descompensação, porque você está querendo muito e não está oferecendo nada. E aí você só quer o que é bom para você e não o que é bom para o todo. Existe uma compensação para que eu viva em equilíbrio, do dar e do receber. Senão, as coisas não vão acontecer na minha vida, não vão ter fluidez. E aí eu vou parar na vida, porque eu vou começar relacionamentos, eu vou parar, eu vou começar projetos, eu vou parar, eu vou começar a ter uma nova amizade e eu vou parar. Por quê? No começo é um prazer danado, mas e depois? Como é que eu vou fazer para manter esse prazer, sendo que eu só quero o prazer? Nada na vida é constante, tudo oscila, o prazer também. Então tá aí o grande desafio dos sanguíneos. Já os coléricos não têm esse negócio do só prazer. Ele sabe que para que ele consiga o grande objetivo que ele tem na vida, ele vai ter que ralar. E ele vai colocar a mão na massa para fazer virar o negócio. Diferente dos sanguíneos, que no primeiro obstáculo, que na primeira dificuldade, que na primeira perda de prazer, vai abandonar. Tende a abandonar, tende a soltar. Perceberam que há diferenças, apesar deles se comportarem da mesma forma, né? De forma parecida, não é da mesma forma não, de formas parecidas diante de uma mesma situação, né? Que é o explosivo, que é o reativo, eles vão elaborar e vão se comportar na vida de forma diferente, completamente diferente, por conta do seu segundo aporte. Porque a maneira como eles percebem, percebem mesmo a vida, são completamente diferentes. Um é líder nato, o colérico. Vai fazer. O sanguíneo faz, enquanto ele tiver prazer. Depois ele para. O colérico sabe que ele tem que cumprir o que está lá. Ele é uma pessoa focada, determinada. Ele sabe o caminho que ele vai seguir. O sanguíneo, não sei se eu vou para esse caminho, por esse, porque ele não consegue terminar nada. Ele tem várias opções, ele tem várias vontades de fazer as coisas. Mas ele tem iniciativa
de começar, mas ele não tem acabativa para terminar as coisas, porque as coisas começam a complicar, perde prazer, e deixa quieto, não vou fazer isso. Então percebe que são duas pessoas que têm um temperamento completamente diferente. Então, eu acho que ficou bem claro que dá para entender agora, para você definir aí na sua cabecinha, se você é um colérico ou se você é um sanguíneo. Lembrando que é bom a gente sempre pensar nesses comportamentos lá quando a gente era mais nova, porque agora nossa personalidade já tomou conta, né? Já tem aí vários acontecimentos, várias vivências, experiências, valores, crenças limitantes que muitas vezes não deixam o meu temperamento sobressair as minhas ações. Então, se eu volto lá no meu passado, quando eu era criança, eu consigo fazer com que o meu temperamento se sobressaia às outras características. E, portanto, fica mais fácil de eu conseguir aí identificar se eu sou colérico ou sanguíneo, tá bom? Dois temperamentos aí do aporte quente, por isso que gera essa dúvida. Mas eu acredito que agora vai ficar tudo resolvido, tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.